Olá, alunos e alunas, estamos novamente aqui na nossa 17ª aula do Delphi, né, nossa linguagem de programação. E na aula passada nós estudamos uma estrutura chamada estrutura for, né, estrutura de repetição. E eu gostaria de trazer para vocês o fluxograma dessa estrutura, né? Como é que funciona, como é que vai ser o entendimento aqui no fluxograma, né, aqui da estrutura for, né? Para que eu possa exibir para vocês aqui o fluxograma dessa estrutura, eu vou aqui só liberar aqui um espaçozinho aqui para que a gente possa visualizar melhor, tá? Vou arrastar aqui esses objetos, né, colocando aqui um pouco mais à esquerda aqui no meu formulário, para que a gente possa estar entendendo melhor o nosso fluxograma. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui executar aqui um comando, né? Aqui vou colocar, atribuir aqui na guia, ó, adicional, né? Adicional. Então na guia eu vou localizar aqui a imagem, né? Esse objeto chamado imagem. Então clique em imagem e clique aqui no seu formulário. Pronto, vou dar um clique aqui no meu formulário. E nesse objeto eu vou trazer aqui o meu fluxograma, que já é um arquivo que está previamente criado, né, que já foi previamente elaborado e feito, né, explicando justamente a estrutura for, né. Então vamos aqui na nossa imagem. Então nós temos aqui, e eu vou localizar aqui uma propriedade chamada Pictory, tá? Aqui, ó, Pictory, pronto. E aqui eu vou usar aqui a opção Load para carregar o arquivo, tá? Load. Eu vou localizar esse arquivo lá no meu pendrive. Então vou abrir aqui, tá, o pendrivezinho. Eu vou localizar esse arquivozinho aqui dentro de videoaulas. Deixa eu ver aqui. Onde estão nossas videoaulas? Fluxogramas 01. Ah, não está lá. Está em outro local, está em outro ambiente, né? Então vamos lá. Vai ser aqui dentro do pendrive, deixa eu ver, documentos, curso, deixa eu ver, pronto, vai estar aqui, ok, fluxograma 1, vai ser esse aqui, beleza, clique ok, tá, e aqui eu vou redimensionar esse objeto, para que a gente possa visualizar melhor, tá, vou redimensionar aqui o meu formulário, tá, para que a gente possa ver melhor o nosso objeto, né, explicando aqui a estrutura for, né, a explicação da estrutura for. Pronto. Como é que funciona aqui a estrutura for, né? A estrutura for, ela vai justamente trabalhar essa questão, né, de você estar repetindo um conjunto de instruções, ó. Então, você tem aqui, né, inicialmente nós temos a inicialização do contador, né, da variável de memória. No caso aqui, foi a variável que nós criamos, no caso mv, né, mv integer, lá do tipo, né, ó. Então aqui eu estou nessa representação gráfica, né, com esse símbolo, na inicialização da variável de memória. Em seguida, ele vai executar aqui o nosso outro fluxogramazinho, o nosso outro símbolo, né, de representação da condição. Então, o MV igual a 1 até 20, né? Então aqui seria a instrução for indicando que eu estou programando, né? Indicando que eu estou dando a instrução para que ele identifique que vai ser até 20. Então inicialmente vai ser 1, né? E vai até o número 20. Então MV igual a 1 to 20, até 20, né? Aqui seria a nossa condição. Aí eu estou representando com esse símbolozinho aqui, o símbolo do fluxograma. Se a condição for verdadeira, ou seja, se ainda for dentro desse parâmetro aqui, até 20, então ele executa aqui com sim. Se a condição aqui for falsa, não estiver dentro do parâmetro até 20, então ele vai aqui para o não, né? Ó, então perceba que essa condição aqui, ela vai
para vários caminhos, para 2 caminhos distintos, dependendo se a condição ela for satisfeita, né? Então, se a condição aqui até 20 for satisfeita, for sim, for positiva, então sim aqui, aí ele vai executar as instruções. Quais são as instruções? O label lá, o label 6, caption, e o show message, né? A mensagenzinha que vai aparecer para nós lá, indicando que vai mostrar o conteúdo de MV. MV igual a 1, e aí ele volta novamente, ó, aí vai incrementar o valor de MV, somando mais 1, o conteúdo de MV, e executa novamente, condicionando, perguntando novamente. Até essa instrução ela vai ser executada, né, várias vezes, até chegar o valor de ser 20. Né? Quando chegar em 20, ainda executa uma vez, e quando chegar a 21, quando o MV passar a ter o valor de 21, é que a condição aqui ela vai se satisfazer como falsa, né? Como não. E aí, sendo falsa a condição, como não, ele vai simplesmente sair do laço de repetição, do looping, nós chamamos isso aqui de looping, do looping de execução, né? Finalizando assim a execução das instruções aqui, né? De forma aqui indefinida, né? Até 20 vezes, ok? Então, essa é a explicação do nosso fluxograma aqui na execução dessas instruções aqui, dentro dessa estrutura de programação chamada for, né? A estrutura for, ela vai repetir aí essas instruções aí, determinada quantidade de vezes definida pelo programador. Beleza? Para melhorar mais essa nossa aprendizagem aqui com relação ao for, né? Eu vou trabalhar aqui a estrutura da tabela, né? Nossa tabela, nós temos aqui uma pequena tabelinha, né? Ó, você vai ver que nós temos a tabela com alguns registros aqui, ó, ao lado, né? E eu vou fazer o seguinte, ó, aqui nesse comando aqui no cálculo, né, ó, dando um clique duplo aqui no nosso botão do cálculo, você vai ver que nós temos aqui a instrução. Eu vou inserir aqui uma nova instrução. Vou colocar aqui uma instrução onde nós vamos trabalhar o deslocamento do apontador da nossa tabela, né? Nós temos aqui na nossa tabela a quantidade de registros, né? Ó, na tabela você vai entender que nós temos a quantidade de registros e nós temos um apontador aqui identificando qual é o registro atual. Então aqui eu tenho um registro atual aqui, ó, o número 1, né? Então eu tenho uma setinha indicando aqui esse registro atual. E eu vou pedir para que o nosso programa, à medida que eu vou dando um cliquezinho e ele vai mudando lá com a estrutura for, mudando o valor do MV, automaticamente ele mude também o meu registro atual, pulando de um registro para o outro. Ou seja, ele vai se deslocar de um registro para o outro à medida em que ele vai mudando, em que ele vai executando aí o nosso for, né? Mais um comandozinho de instrução aí dentro da tabela, dentro da estrutura de repetição for, ok? Então vamos lá, eu vou vir aqui, né, ó, então eu vou colocar aqui antes do for, eu vou colocar aqui, ó, depois do begin, antes do for, eu vou colocar um comando chamado, aquele lá, para a nossa tabela, é o addo table, né, o addo table 1.first, rs, pronto, first, ok. Aqui ele vai para o início da nossa tabela, tá? E no início da tabela ele vai executar, e quando ele terminar de mostrar essa mensagem, eu vou pedir para que ele pule de registro, passe de um registro, de uma linha para outra linha dentro da nossa tabela. Então nesta linha aqui, ó, dentro do for, eu vou dizer que a nossa tabela, addo table 1.next. Então next significa próximo, ou seja, ele vai para o próximo registro, né? Aqui ele vai para o início, né? Antes do for, ele vai para o início. E aqui, que aqui significa primeiro, tá? Vai para o primeiro registro. E aqui, né, ó, dentro do for, ele vai sempre para o próximo. Então eu vou dando um clique e ele vai para o próximo. Vou dando um clique e ele vai para o próximo, né? Fazendo um efeito de navegação entre os meus registros da minha tabela. Ok? Vamos fazer esse teste aqui salvando e executando aqui a nossa aplicação. Aí vamos ver como é que funciona, como vai se comportar essa nossa aplicação. Pronto, ó, perceba que já está aqui, tá? Eu tenho aqui nosso fluxogramazinho, tá?
E perceba também que ele já foi para o início aqui da tabela, tá? Ó, perceba que está no início da tabela, tá? No registro número 1. Eu vou dar um clique aqui no cálculo. Quando eu der um clique aqui no cálculo, ó, perceba que ele foi para o primeiro, então está no primeiro ainda. Perceba que ele ainda está no primeiro, né? Ó. Aí quando eu der um clique aqui, ó, aí ele vai para o segundo registro. Perceba que ele pulou para o segundo, ó. Então está em canetas. E aí ele vai se deslocando, ó, 3, 4, né, 5. Perceba que ele vai passando de registro em registro, né, linha por linha, vai se deslocando dentro da minha tabela. E aí, quando chegar no registro de número 20, pronto, ele para aqui, terminou a nossa instrução. Se você executar novamente, né, perceba que ele vai voltar para o início lá da minha tabela, no registro número 1, e aí eu vou executando aqui e ele vai navegando até o registro de número 20. Ok? Então é mais um exemplo aí da nossa instrução aqui no nosso fluxograma, né, explicando a estrutura de repetição for, né, e mostrando para vocês mais uma funcionalidade aqui nessa estrutura dentro da nossa tabela, né, usando aqui o first e o next, né, e o next, a nossa tabelinha aqui, ok? Essa foi a nossa estrutura for, e na próxima aula nós vamos estudar uma nova estrutura de repetição chamada while, ok? Um abraço, até mais, tchau, tchau.